As forças de defesa de Israel lançaram uma nova ofensiva em Gaza depois de ataques no fim de semana que deixaram pelo menos 90 mortos. Segundo Israel, um comandante do Hamas era o alvo das operações. A Priscila Yazbek está com a gente ao vivo com mais informação. Priscila, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde, Uribe, a todos que nos acompanham. Novos ataques aconteceram nesta segunda-feira no sul e no centro da faixa de Gaza, depois dos ataques que aconteceram no final de semana, que miravam lideranças do Hamas e que, segundo as autoridades médicas da faixa de Gaza, que são controladas pelo Hamas, teriam deixado 90 pessoas mortas e também outras centenas de pessoas feridas. Esse ataque que aconteceu no final de semana aconteceu em Mawassi, que fica perto da costa do Mediterrâneo, no sul da faixa de Gaza, em Han Yunis, que fica no sul da faixa de Gaza, e essa região de Mawassi fica na periferia oeste de Han Yunis. Esse local serviu de abrigo para centenas de milhares de palestinos e era tido como um local de segurança, por isso também a tragicidade ainda maior desse ataque que aconteceu no final de semana. Os relatos que chegam sobre esses ataques aéreos que aconteceram no final de semana, que aconteceram no sábado, são muito dramáticos. Palestinos relatam que Israel transformou essa área, que era uma área muito movimentada, muito povoada, em um terreno baldio, carbonizado, e sobreviventes também dizem que agora não tem para onde ir. Eles já buscavam abrigo nessa área e agora não tem para onde ir. Uma sobrevivente, inclusive, conversou com a agência de notícias Reuters e disse que o chão tremeu e que viu poeira subindo do chão até o céu e que ela viu corpos desmembrados e que nunca tinha visto nada igual na sua vida. Também um agente da agência da ONU para refugiados esteve no complexo médico que atua em Han Yunis e ele falou que viu algumas das cenas mais horríveis dos 9 meses em que ele tem acompanhado a guerra na faixa de Gaza. Inclusive, ele traz o relato de uma mãe que disse que tinha ido justamente para essa região porque tinha escutado que era uma região segura e, infelizmente, perdeu seu filho de 8 anos. Israel diz que esse ataque aconteceu no sábado, teve como alvo o comandante militar do Hamas, Mohamed Deif, que é buscado já há 3 décadas por Israel. E se de fato esse comandante do Hamas tivesse sido morto, as autoridades israelenses ainda não confirmam. Isso seria um golpe muito duro para o Hamas e poderia ser um ponto de virada na guerra na faixa de Gaza. Então há uma expectativa muito grande sobre essa questão, se Israel teria conseguido atingir de fato essas lideranças do Hamas ou não. As autoridades palestinas, por sua vez, dizem que 90 pessoas foram mortas e outras centenas ficaram feridas. A agência de notícias Reuters também traz relatos dos seus jornalistas que estavam no local e diz que eles filmaram a carnificina com moradores carregando os feridos em meio a chamas e também fumaça. E mais ao sul, em Rafah, que é o principal foco de Israel, também os ataques continuaram nessa segunda-feira. As autoridades médicas da faixa de Gaza, que são controladas pelo Hamas, disseram que 10 pessoas morreram nesses ataques dessa segunda-feira e também houve ataques na região central da faixa de Gaza, nos campos de refugiados Al-Burej e Al-Maghazi, e nesses 2 campos na área central da faixa de Gaza, 5 palestinos teriam sido mortos. E as forças israelenses dizem sobre esses ataques que aconteceram nessa segunda-feira que esses ataques tinham como alvo militares palestinos em Gaza. E por fim, para terminar, houve também um outro ataque nesse domingo que teria atingido uma escola da ONU no campo de Nuseirat e teria matado 15 palestinos e ferido dezenas de outros, também segundo as informações das autoridades palestinas, que são controladas pelo Hamas. E os militares israelenses dizem que esse local, essa escola administrada pela agência da ONU para refugiados, era um local que era usado como base para combatentes do Hamas. Moradores, inclusive, relatam esse ataque a essa escola da ONU e eles dizem o seguinte, que o andar superior da escola foi atingido, que ele não fica muito longe de um mercado local que geralmente é ocupado por muitos compradores. Eu volto com vocês. É um cenário bastante preocupante, Priscila Yazbek, porque o que a gente tem visto é que Israel tem feito inúmeros ataques na região. Benjamin Netanyahu não tem se desculpado. A gente viu o ataque a um hospital recentemente e não há um plano para a faixa de Gaza. Por isso que a situação só piora por ali. Obrigado, Priscila Yazbek, pelas informações.